Boa noite a todos presentes. É muito bom ver essas filas se formando lá do lado de fora e esse auditório aí todo lotado. Isso significa que as pessoas se importam. Se importam com a possibilidade de um voto consciente e embasado, elemento tão crucial numa democracia saudável. Se importam, principalmente, com o rumo que será iniciado no Brasil a partir de 2019, com a escolha de nossos próximos representantes. E cá para nós, tem que se importar mesmo. O Brasil do qual estou falando é um Brasil que vem de uma recessão econômica sem precedentes históricos e que passou por uma crise política que culminou no nosso segundo processo de impeachment. Não só uma crise de confiança nos investidores mundo afora, como uma crise de confiança na nossa própria sociedade civil, que não mais se vê representada na nossa classe política. Enquanto nossa produtividade se mantém virtualmente estagnada há mais de 36 anos, o desleixo e a esclerose institucional brasileira transparecem em vários lugares. Seja no nosso sistema tributário, extremamente oneroso e despreocupado com as imensas distorções econômicas que proporciona, seja na desorganização das nossas contas públicas, que cultivam a velha tradição de gastar mais do que pode sustentar, seja no processo de tomada de decisão pública, que ainda beneficia em larga escala aqueles que são amigos do rei. O presidente do INSPER, Márcio Lisboa, chamaria isso de o país da meia entrada. E contra isso, as ideias com certeza têm seu papel, mas são as propostas concretas e a coragem de fazer pequenas revoluções que demonstram abrigarem o potencial de mudança. É com essa muito breve pintura do Brasil que eu chamo ao palco o deputado estadual Daniel José, que é o primeiro aluno do INSPER a se candidatar a um cargo eletivo. Depois dele, eu chamo ao palco o presidenciável do Partido Novo, João Amoedo, para fazer um bate-papo com a gente aqui. E peço, claro, que abriremos para perguntas, mas que as perguntas mantenham o respeito meio óbvio. Então, muito obrigado por todos e bom evento. Não, só tem um textinho aqui. Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ver daqui? Eu fiquei até feliz que ele falou já como deputado estadual, né? Calma, ainda tem 7 de outubro ainda, tem muita coisa para fazer até lá. Depois arruma aí? Tá bom. Hoje é um dia muito especial para mim, tão especial que eu vou até ler, né? Porque geralmente eu falo nos eventos e tal, mas aqui para mim é diferente, porque eu estou em casa, né? Então, quando a gente volta para casa, a gente sempre quer fazer melhor, quer fazer mais bem feito. Então, eu tenho aqui um textinho para vocês. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, meu nome é Daniel José, eu sou um ex-aluno do INSPER, e um dia eu tive na posição que vocês estão hoje, né? Quer dizer, quando eu me matriculei, não era mesmo esse prédio, que ainda não era o nome INSPER, né? E tem outra coisa que mudou de lá para cá. Na época, eu era um dos poucos bolsistas, e minha bolsa vinha tanto do próprio INSPER quanto da Fundação Estudar. Hoje, sei que o número de bolsistas que o INSPER consegue atender é cada vez maior. E não foi só isso que mudou. Na verdade, foi só isso que não mudou. O espírito de excelência do INSPER, que se mantém, e de que a escola deveria receber cada vez mais gente e transformar a sociedade por meio da educação. Não sei quantos de vocês na plateia são bolsistas, mas os que não são, acho que dá para ter uma boa ideia da oportunidade que é vir para um ambiente desses e estudar aqui com a gente. Esse tipo de oportunidade, quando encarada com esforço e dedicação, muda a vida de uma pessoa. Mudou a minha. Talvez vocês não tenham ideia ainda da dimensão disso tudo. O Cláudio Haddad, que criou esse espaço com o espírito de excelência do aprimoramento constante. E o Marcos Lisboa trouxe os princípios da análise cuidadosa das evidências, sem os quais não dá para fazer boa ciência nem boas políticas públicas.
E hoje, a Carol da Costa comanda uma equipe de professores e professoras que podem levar esses ideais para frente. Ser aluno aqui é ter a oportunidade de compartilhar salas de aula com professores que estão explorando as fronteiras do conhecimento e colegas que usarão esse contato para ser os transformadores do futuro. De qualquer forma que vocês venham contribuir para a sociedade do futuro, seja no mercado financeiro, seja no mundo corporativo, em organizações sociais ou até mesmo na política, lembre-se do imenso privilégio que é estudar num lugar como esse. Hoje, no Brasil, apenas 30% dos estudantes saem do ensino fundamental com aprendizagem adequada em leitura e interpretação. Em matemática, a situação ainda é mais alarmante. Apenas 17% aprendeu o que seria preciso até o 9º ano. Agora, imagina quão poucos saem do colegial com o ensino adequado, ou mesmo da faculdade. Imagine a porcentagem da população que tem o privilégio de estudar na mais avançada faculdade de Economia e Administração do país. Vocês são a elite da elite da elite intelectual da sociedade brasileira. Mas isso não deve ser motivo para se envergonhar. Isso deve ser motivo de orgulho. Orgulhem-se da capacidade que vocês têm de transformar o mundo ao seu redor. Os problemas não param na educação. Atualmente, o Estado brasileiro atrapalha a sociedade de uma série de maneiras. A burocratização e a carga tributária excessiva esmagam a população que quer empreender, sobretudo os mais pobres. Para uma pessoa rica, a dificuldade de abrir uma empresa é um obstáculo que prejudica o desenvolvimento do país, mas pode ser superado. Para uma pessoa pobre, é uma barreira intransponível. Empresário não é só sujeito rico, dono de uma empresa, mas os milhares de comerciantes de rua que tentam ganhar a vida com seu trabalho. Os donos de boteco, a dona de uma lojinha na comunidade, a avó que faz bolo para vender nas horas vagas. Esses são os mais prejudicados pelo peso do Estado no dia a dia. Ainda assim, eles seguem empreendendo, gerando empregos e, o mais importante, sendo donos do próprio destino. Foi pensando nessa realidade que eu decidi entrar na vida pública. A verdade é que o Brasil ficou para trás em oferecer oportunidades para que todos possam prosperar com o próprio esforço. Ficou para trás em garantir instituições inclusivas, que garantam uma sociedade verdadeiramente de mercado. Ficou para trás em dar liberdade para os indivíduos cuidarem das suas próprias vidas. Talvez esse papo todo pareça um pouco abstrato, tipo algumas aulas como HEO, EB, essas coisas. Mas milhões de brasileiros enfrentam no dia a dia o Estado tentando interferir no seu bolso ou no que eles fazem da sua vida privada. Precisam trabalhar 5 meses ao ano só para pagar impostos e sustentarem um Estado ineficiente e políticas públicas que não funcionam. Precisam combater o preconceito contra suas escolhas pessoais. Precisam superar as adversidades da burocracia, da regulação e da repressão. Não se trata de ser vitimista ou de dizer, oh meu Deus, coitado de nós. Se trata de uma sociedade que quer se impor e dizer chega aos abusos que vem sofrendo. Foi por isso que, ao escolher o partido em que eu entraria na vida pública, eu procurei por um partido que entendesse o poder da liberdade individual, que quisesse combater a ineficiência do setor público e que estivesse comprometido com a ética. Foi assim que eu encontrei o Novo. O principal fundador do Novo era um tal de João Amoedo, um sujeito que até ali eu não conhecia muito. O que eu vi nele e no partido que ele estava fundando era o que eu procurava na política brasileira. O Novo prometia não usar dinheiro público em campanha, ter apenas candidatos 100% ficha limpa e combater o carreirismo político. E cumpriu cada uma dessas obrigações. Agora tem novos desafios pela frente. Conforme o partido foi crescendo, muita gente começou a ficar incomodada. Renovar a política e a visão de Estado parecia palavrão para algumas pessoas. Uma dessas visões meio esquisitas sobre a minha presença no Novo era a de João Amoedo, que era um banqueiro rico, enquanto eu era um garoto pobre do interior. Mas é que tá. O Novo não separa as pessoas pela conta do banco, o que elas gostam de fazer na cama ou a casa onde nasceram. O Novo junta pessoas que estão de fato comprometidas com o país. Tanto eu quanto o João Amoedo queremos transformar o país pela educação. Queremos combater a máquina pública inchada e queremos retomar o poder da sociedade.
Será mesmo que a gente é tão diferente quanto os críticos querem que a gente pareça? Por isso, eu fiquei tão animado em saber que o João Amoedo havia sido convidado para palestrar nesse espaço pelo qual tenho tanto carinho. E foi uma honra maior ter sido convidado para fazer a abertura desse evento. Acredito que o João represente uma ideia que de Brasil que se encaixa com os valores do INSPER. Espero que vocês sintam a mesma coisa. Aproveitem a próxima hora para ouvir com cuidado o que ele tem a dizer, mas questionem, cobrem. Não consigo imaginar um membro de outro partido pedindo isso, mas coloquem o homem contra a parede. E é isso que deve ser feito com aqueles que devem comandar o país. Duvidem dos dados e das informações, analisem as propostas, perguntem qual o real comprometimento deles com o país. Votem naqueles cujas convicções sobrevivem à luz da dúvida. Mas não parem no voto. Cobrem os eleitos. Questionem os políticos. Ousem sonhar grande. Ousem acreditar que é possível. Mais importante que isso, inspirem os que podem surgir... inspirem os que podem surgir os mesmos passos que vocês. Pertençam de fato à sua comunidade e transformem o futuro à sua volta. Deixo vocês com essas palavras aqui, então. Inspirar, pertencer, transformar. Muito obrigado. Tá, calma aí que agora parou. Tá com ele já, né? Calma. Parou de funcionar. Cadê? João, pode subir ao palco, por favor. Tá ótimo. Pessoal, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, a oportunidade da gente estar conversando. Na verdade, acho que é a terceira vez que eu estou aqui pelo INSPER. Nas outras duas eu não era candidato ainda, então é bom a gente já falar aí nesse meio do processo eleitoral, uma novidade para mim, que tenho participado pela primeira vez. Mas queria começar falando um pouquinho, né, por que eu vim parar na política, né? Primeiro, é sempre bom ver o auditório cheio e tanta gente interessada na política. Na minha época de faculdade, isso era raro, e mesmo depois na vida profissional, eu tenho que confessar que era um processo a cada 2 anos, como carioca, infelizmente, de escolher o menos pior nas urnas, né? E nunca tinha pensado em entrar para a política, muito menos montar um partido. Então, eu queria começar contando para vocês de onde veio essa ideia, porque eu acho que isso diz muito sobre os caminhos que a gente quer fazer, as propostas que a gente tem e, de fato, o posicionamento que nós teremos, né? Inicialmente, lá isso começou, tem praticamente 10 anos, eu estava muito incomodado, acho que vários já falaram aqui, o Daniel, da questão da carga tributária e da qualidade dos serviços públicos. E aí a ideia que me veio naquele momento, depois de ter tido uma vida de cerca de 25 anos no setor financeiro, só para comentar, eu tinha feito engenharia civil, tinha feito administração de empresas, mas sempre acabei trabalhando no mercado financeiro. Quando eu me formei, a engenharia o mercado estava muito ruim, recessivo, não tinha oferta de emprego. Alguns amigos foram trabalhando na Petrobras e eu tinha um amigo que trabalhava no Citibank, me chamou para o programa de trainee, até achei estranho no primeiro momento, falei, Léo, mas eu não entendo nada de banco, e o fato é que acabei indo e fiquei durante 25 anos no mercado financeiro. Mas, em determinado momento da vida, há uns 10 anos atrás, eu disse o seguinte, bom, será que não dá para a gente tentar melhorar a área pública? Tinha visto já alguns amigos montando ONG, instituições de caridade, e eu realmente tinha um desejo genuíno de tentar melhorar a vida das pessoas, deixar um país melhor, e falei, bom, acho que dava para levar algumas práticas da iniciativa privada para a iniciativa pública e tentar melhorar a eficiência de uma máquina pública que funciona tão ruim, né? De uma forma tão ineficaz. Só que, ao me aproximar de alguns políticos, que, por acaso, eu cheguei a conhecer lá no Rio, eu constatei 2 coisas. Primeiro, o nosso modelo de Estado não era feito para atender o cidadão. Ele era feito para atender os políticos. E a segunda constatação, para mudar
de fato, a política, você precisava de novas lideranças. E a conclusão óbvia, no final, foi, bom, mas se é preciso mudar o modelo de Estado e se é preciso mudar as lideranças, não tem outra forma que não partir para a montagem de um partido político, acreditando que a gente, de fato, as transformações que a gente devia fazer deveriam ser pela política, né? Trazendo gente nova, novas práticas, novas lideranças. E aí começamos a fazer o que eu chamo de empreender na política. Montar uma instituição, a gente já sabia que não seria fácil, ao longo do tempo a gente foi descobrindo que era mais difícil, mas a conclusão foi, se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer mudar a nação, a gente tem que participar da política e o partido é a ferramenta fundamental para isso. E aí, quando começamos a montar, como qualquer empreendimento, normalmente o que você vê são as melhores práticas. Quais são as melhores práticas ao redor do mundo, o que aquele segmento atua. E, no caso do partido, já foi uma grande dificuldade, porque, infelizmente, no caso brasileiro, naquele momento existiam cerca de 20... Deixa eu só pegar esse castamento. Existiam cerca de 27 ou 28 partidos naquele momento, e a representatividade que o cidadão se sentia era muito baixa, que é exatamente o quadro que a gente tem hoje. Então, a gente falou o seguinte, bom, a única certeza que a gente tem é que temos que fazer tudo diferente, e fazer um partido não com a cabeça do político, mas fazer um partido com a cabeça do eleitor. Só para lembrar, nos últimos 30 anos, eu tenho mencionado isso, porque eu descobri isso depois até que a gente montou, o Novo é o único partido que foi um movimento da sociedade civil, 181 fundadores, e não estava ligado a um sindicato, não estava ligado a uma agremiação religiosa, ou não era o que a maioria dos outros partidos, uma dissidência de algum partido com algum político, né? Então, a gente montou e disse o seguinte, bom, primeira coisa, o que, como eleitor, a gente quer? A gente quer que as pessoas sejam honestas, a gente quer que todo mundo seja ficha limpa, não só os candidatos, mas os filiados. Segundo, a gente quer trazer mais gente para participar do mundo político. Consequentemente, a gente tem que abrir um processo o mais amplo possível, mas também garantir que os eleitos pelo Novo não são só puxadores de voto, que é o que a gente está acostumado basicamente na política. São pessoas competentes que, se eleitas, trabalharão bem tanto no legislativo ou no executivo. Então, o Novo é o único partido que faz processo seletivo para as pessoas entrarem. É interessante que muita gente questione e estranha isso, só que quando você vai trabalhar, quando você vai para uma faculdade, quando você vai trabalhar no serviço público, quando você vai trabalhar numa empresa, todos esses lugares têm processo seletivo, nada mais natural, você está escolhendo pessoas que vão te representar. Terceiro, nós não queremos pagar um absurdo para os mandatários que têm, a gente já vai falar sobre isso mais na frente, uma série de custos, uma série de privilégios. Então, também ter gente que corte mordomia. E, por último, só para citar os mais relevantes, não faz sentido os partidos políticos, que são instituições privadas, de caráter privado, serem suportados com dinheiro que sai do nosso bolso, que poderia ir para a saúde, para a educação, e que, pior, eventualmente estão financiando partidos com os quais a gente é totalmente contrário, tem uma ideologia totalmente diferente. Então, o Novo, hoje, é o único dos 35 partidos políticos existentes no Brasil que não usa dinheiro público. Com isso em mente, e com a ideia principal de reunir pessoas em torno de conceitos, de valores e princípios, e não em torno do salvador da pátria, a gente deu a largada, e com a preocupação, eu acho que muito parecido até com todo o projeto aqui do INSPER, que foi o seguinte, criar uma instituição que tenha excelência na sua atuação, que não dependa de uma única pessoa, de um salvador da pátria, de um fundador, mas que possa se perpetuar ao longo do tempo pela cultura que tem e pelos resultados que entrega, né? Então, essa sempre foi o objetivo do Novo lá atrás, e a gente até disse o seguinte, esse é um projeto de longo prazo, porque a gente não vai pegar atalho, a gente tem que criar a instituição, tem que ter coerência, tem que se consolidar, e o resultado político vai ser consequência dessas ações, mas chegar ao poder não pode ser um fim em si mesmo, porque senão você acaba se desvirtuando, coisa que, como eleitor, a gente assistiu muito e continua a assistir, infelizmente, do outro lado da mesa, né? A partir daquele momento do empreendedorismo, os desafios começaram, e desde então sempre as pessoas nos questionam. É interessante que muda o tema, isso está acontecendo de novo. Uma das perguntas que eu ouço, que são mais recorrentes, João, mas tudo bem, e se vocês forem eleitos, chegarem lá, como é que vocês vão negociar com esse Congresso? A gente já depois fala até sobre isso aí, provavelmente nas perguntas, mas a nossa vida nunca foi fácil. Quando a gente montou, primeira coisa, em 2011, muita gente disse assim, vocês são malucos, vocês não vão conseguir juntar os fundadores. Depois disseram o seguinte, depois de 2 anos e pouco, vocês não vão conseguir as fichas. No final,
a gente, depois de 3 anos e meio de coleta, conseguiu as fichas de apoio, foram mais de 1 milhão de assinaturas, não tinha ninguém conhecido, não tinha nenhum político, não tinha nenhum estrela, e foi um trabalho de formiguinha. Quando a gente conseguiu as fichas e entrou no TSE, ficamos 14 meses no TSE, de novo a gente ouviu também: João, vocês não vão conseguir o registro. Chegou em setembro de 2015, depois do 3º julgamento, a gente conseguiu os registros. E aí, a partir desse momento, a gente pôde ter filiados e podia participar das eleições. Aí fomos para as nossas primeiras eleições em 2016, trazendo gente nova da política, muito jovens como vocês. O vereador do Rio tinha 24 anos, o vereador nosso, Felipe Camozato, de Porto Alegre, 28 anos de idade, a Janaína, aqui de São Paulo, 31, e acho que o Matheus, que era o mais velho da turma que foi eleito, tinha 33. Gente que nunca tinha vindo da política, que não tinha experiência, que não estava usando dinheiro público, que não fazia coligação e que a gente tinha pouquíssimo tempo de televisão. E aí, de novo, em 2016, o pessoal disse: vocês não vão conseguir nada nas eleições, e acabamos elegendo os 4. E logo de cara eles fizeram aquele compromisso que tinham assumido, que era cortar privilégios, cortar benefícios. Só para vocês terem uma ideia, cortaram 39 assessores. 4 vereadores do Novo vão economizar 16 milhões de reais ao longo dos seus mandatos. Só para a gente ter um parâmetro, no Brasil tem quase 58 mil vereadores, né? Só para a gente ter uma ideia do que tem de gasto inútil aí na máquina pública. E aí veio 2018. Quando a gente montou a estratégia em 2018, na verdade, no final de 2016, para participar de 2018, eu tenho que confessar que a gente era muito menos ambicioso. O Brasil ainda estava no início do processo aí da Lava Jato, as delações, especialmente a da Odebrecht, não tinham aparecido, e a gente disse: bom, a gente tem que ocupar alguns espaços. Temos uma meta de colocar pessoas no Congresso para começar as reformas, que a gente já fala um pouco sobre isso, e, eventualmente, uma candidatura à presidência para expor as ideias do Novo, consolidar a instituição. Ao longo do tempo, com tudo que a gente foi assistindo, crise política, crise econômica, Lava Jato ampliando o espectro de atuação, quer dizer, deixando claro muito a política como é que estava sendo feita, não só de alguns partidos, mas da grande maioria deles, a gente foi ficando mais animados. Bom, dá para a gente, sem se desvirtuar, sem pegar atalho, realmente começar a ser mais ambicioso, e acabamos, então, eu acabei saindo candidato à presidência, lançamos 5 candidatos ao governo. Aqui em São Paulo é o Rogério Scheck, que foi um dos fundadores do Vem Pra Rua, e aí nos locais que a gente lançou candidatos ao governo, a gente lançou deputados estaduais também. Aliás, acho que além do Daniel tem outros aqui, não sei se puder levantar a mão, quem é candidato do Novo, acho que tinha mais um ou 2. Está aí, né? Legal. Então, mais um aqui. E, assim, são pessoas que saíram da zona de conforto e estão vindo participar da política. Então, veio 2018 e a gente então disse o seguinte: bom, tem uma oportunidade aí. Por quê? Porque a gente tem uma crise. Sempre que você tem uma crise, você tem uma oportunidade. E o Brasil hoje, falando rapidamente, porque eu acho que isso não é novidade, é um país disfuncional, né? Primeira questão de segurança. O Brasil está no 9º lugar no ranking de maior quantidade de países com a maior quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso aqui é interessante, só por esse gráfico já dá uma ideia de como é que a coisa é séria. Questão de imposto, né? Isso é quanto a gente já pagou até o dia 14, certamente já está bem maior aí, mas então estamos falando de 1 trilhão e 1 trilhão e 500 bilhões de reais, dá mais ou menos aí 200 milhões de habitantes, dá mais ou menos 7.500 reais para cada um de nós de imposto pago até hoje, né? E aí a gente pergunta: o que a gente recebeu em troca? Saúde, segurança, educação, e o pior, mesmo tendo pago todos esses impostos, mesmo tendo esses serviços públicos tão ruins, a dívida do Brasil só cresce, né? Então, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, temos uma dívida crescente e uma péssima qualidade dos serviços. O diagnóstico é simples: a nossa gestão é muito ruim, né? Acho que o Daniel já falou um pouquinho, mas me chamou a atenção um pouco desses indicadores da escola, né? As crianças com 8, 9 anos de idade saem e não conseguem fazer uma sequência básica, 10, 8, 6, não faz ideia que número vem depois, somar 24 com 17, interpretar uma frase. Apesar do Brasil, nos últimos anos, ter investido mais dinheiro em educação, a nossa posição no PISA, que é o ranking mundial que mede a qualidade do ensino fundamental, a gente caiu, éramos na posição número 57 em 2012, e em 2015 a gente passou para a posição 63. E interessante, em 2015 o ranking é feito a cada 4 anos, né, os testes. Então, tem um agora em 18.
em 2015, eles fizeram pela primeira vez um teste que eles não tinham feito no passado, que era testar a capacidade das crianças trabalharem de forma colaborativa, porque eles entendem que isso é uma característica importante para as próximas gerações, especialmente pelo tipo de profissão que existirá, né? E o Brasil conseguiu ficar na posição número 64 entre 70. Quer dizer, então é, de fato, sofrível. Produtividade. Também, acho que vocês já falaram do assunto aqui, mas olha como é que a gente era parecido com a Coreia em 1980. E, de lá para cá, a Coreia foi embora e a gente ficou para trás. Isso se reflete, claro, consequentemente, e principalmente na capacidade do país gerar riqueza. E, por último, a questão da liberdade econômica. É difícil você montar o seu negócio, carga tributária, além de elevada, é complexa, você tem uma insegurança jurídica muito grande, e o Brasil está ali, a posição é lamentável, né? A gente cai ano a ano, estamos na posição em 153, e o pior, exatamente, são os países que estão no topo desse ranking, onde você tem melhor qualidade de vida, maior renda per capita e, consequentemente, capacidade de atacar a pobreza. Então, esse é o mundo que a gente tem. Enquanto isso, do outro lado, nós temos o seguinte, os políticos mais caros do mundo, proporcionalmente, cerca de 16 vezes o que ganha um trabalhador médio brasileiro, um congresso que custa 29 milhões de reais por dia, dá 10 bilhões e meio por ano. Até muita gente pergunta hoje mesmo numa sabatina, João, como é que vai economizar? Eu falei, olha, só cortar metade do congresso, que é o compromisso do Novo, de cortar metade dos assessores, metade das verbas de gabinete, já dá 5 bilhões de economia. E a gente tem uma outra proposta que é reduzir também o congresso em 1/3, né? De reduzir 81 senadores para 54 e reduzir também a quantidade de deputados para 1/3, só aí dá mais 3,5 bi. E sem contar um outro aspecto, que é isso aqui, que, para mim, é uma ofensa ao cidadão brasileiro. Ano passado, os partidos políticos, no auge da crise, a gente sem dinheiro para várias áreas, aprovaram mais, fizeram uma reforma política, o apelido da reforma, que não foi uma reforma política, na verdade, que teve como principal objetivo colocar mais 1 bilhão e 700 milhões de reais no bolso dos partidos para fazer campanha política, que, somado ao fundo partidário, que alguns anos anteriores já tinha sido triplicado, faz com que os partidos recebam 2 bilhões e 600 milhões de dinheiro público, sem contar o 1 bilhão que tem do fundo da propaganda eleitoral gratuita, né? Que de gratuita não tem nada, é mais 1 bilhão aí de renúncia fiscal. Então, mais 3, aí estamos falando de 3 bilhões e meio. O Novo, como eu disse, é o único que não recebe esse dinheiro, e a divisão desse dinheiro levou em consideração, principalmente, a bancada que eles tinham em 2014, muitos desses deputados que hoje são investigados pela Lava Jato, o que fez com que os partidos que estão recebendo a maior quantidade de dinheiro sejam justamente aqueles que têm o maior número de investigações no processo da Lava Jato. Aqui é interessante porque, assim como os deputados que vão cortar metade das suas verbas de gabinete, metade dos seus assessores, eu vou também ter um compromisso de economizar, mas eu já vi que não vai ser nada muito difícil, porque a gente consegue ter a presidência da República custando 60% a mais do que a coroa britânica, né? Quase 600 milhões de reais. Em resumo, acho que isso aqui define bem o que a gente tem no governo atual, né? Um governo que dá auxílio para quem menos precisa, privilégio para quem menos merece, benefícios, e tributa que todo mundo que trabalha. Então, você tem exatamente o estímulo contrário. Para, em vez de trabalhar, você está lá para pedir privilégio, para pedir ajuda, do que deveria ser uma sociedade próspera, né? E aqui também é um ponto que, durante muitos anos, e até hoje, eu sei, a gente acaba escutando isso, toda hora eu tenho que explicar, porque muita gente, claro, por ter tido essa doutrinação e ter ouvido isso durante muito tempo, fala, João, mas o Estado não tem que ser maior, porque a gente é um país pobre, o Estado brasileiro precisa ser maior. Não é verdade, é exatamente o contrário, né? O fato o brasileiro não precisa de um Estado grande porque é pobre, a gente só não tem uma qualidade de vida maior, só não tem uma renda per capita maior, porque o Estado brasileiro é muito grande, tira a nossa capacidade de investir, tira uma quantidade grande do que a gente trabalha e devolve muito pouco em troca. Então, para, de fato, tornar a nação próspera, a saída não é aumentar o tamanho do Estado, a saída é justamente o contrário, reduzir o tamanho do Estado. Por que tem uma restrição a isso ser feito? Porque significa o seguinte, nós vamos diminuir o poder de quem está na área pública, obviamente, quer dizer, na hora que você reduz o tamanho
tamanho do Estado, você está tirando o poder da área pública e devolvendo o poder para o cidadão. Então, isso é fundamental e só isso colocará o Brasil no trilho. Agora, a gente vai enfrentar, de novo, uma resistência muito grande, porque quem está lá se beneficia desse modelo e somos nós, do outro lado, que pagamos a conta, né? Mas eu acho o seguinte, em 2018 a gente está muito otimista por uma série de fatores. Primeiro, toda essa crise deixou as pessoas mais preocupadas, entenderam o processo de que essa história de que um Estado muito grande não resolve a nossa vida, entenderam também, por conta da Lava Jato, como é que a política vinha funcionando e como é que e principalmente o fato da gente entender que política não era coisa para as pessoas se meterem, que a gente devia estar distante, nos trouxe a essa posição atual. Então, é muito bom ver vocês aqui, ó, o auditório cheio, e assim um nível de preocupação, e muita gente nova, como a gente está vendo no Novo, que está saindo candidato, entrando para a política, porque entenderam que a mudança será necessariamente por intermédio de cada um de nós. E o Brasil, infelizmente, se tornou, portanto, um país que sempre foi um país de oportunidades para todos, uma terra de privilégio para alguns. É isso que a gente quer mudar. Quando a gente vê algumas pesquisas, e eu sempre menciono essa porque, para mim, esse é um parâmetro que foi feito entre os mais jovens, dizendo que 62% dos mais jovens, se pudesse, iriam embora do Brasil. Isso é muito ruim, né? O Brasil era para ser, de fato, uma nação que desse oportunidade. E a gente gostaria, de fato, então, é isso, um Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá, que é exatamente o contrário do que nós temos hoje. A gente tem um Brasil hoje inseguro, um Brasil muito burocrático, onde o Estado intervém muito na vida das pessoas e a gente tem pouca chance de evoluir. Indo para o final, e a gente abre aqui para as perguntas, para o bate-papo, que eu acho que é o mais interessante, estamos definindo basicamente 5 linhas aí de atuação, né? Claro que depois fica aí o convite para vocês acessarem o programa do Novo, o meu programa que está online, tem muita gente acessando, já tivemos aí mais de 500 pessoas que leram o programa, mas assim, 5 pilares principais. O primeiro é acabar com o privilégio. Por quê? Para equilibrar as contas e, principalmente, para dar o exemplo, né? Quem vai para a área pública tem que dar o exemplo que está economizando. Então, a gente tem falado corte de privilégios para altos funcionários públicos, extinção de recurso público para partido político e fim de privilégios para os grandes grupos empresariais. O Brasil hoje tem um sistema de desonerações que acaba premiando alguns segmentos, alguns setores, e quem paga a conta é toda a sociedade. Segundo ponto, combate à corrupção. Tem que continuar apoio integral à Lava Jato, privatização de empresas públicas, não faz sentido, eu tenho batido nessa tecla e cada dia que passa e cada evento que tem, a gente fica mais convencido, não tem sentido o Estado brasileiro fazer entrega de correspondência, administrar posto de gasolina, administrar instituição financeira, a gente não tem a capacidade para cuidar da segurança, que devia ser uma área essencial, entrega uma saúde de qualidade muito ruim, especialmente no básico e no fundamental. Por que a gente tem que fazer essas outras atividades? Só há interesse nessas outras para os políticos que acabam nomeando conhecidos e apadrinhados para a diretoria de algumas empresas, e isso depois volta como doação para os partidos, como a gente acompanhou no caso do Petrolão, né? E fim do foro privilegiado, porque todos são iguais perante a lei, não tem por que ser diferente. Terceiro, a parte de segurança é fundamental. Hoje o brasileiro sofre muito com isso, quer dizer, isso a gente tem que atacar frontalmente, até porque essa é a principal função do Estado, proteger a vida do cidadão, e aqui não está dito, mas também trazer segurança jurídica, né, os contratos, as leis, e no Brasil hoje isso não funciona direito. O quarto, o Brasil tem que funcionar como instituição, como Estado, e aí passa por uma série de coisas. Primeiro, tem que ter as contas equilibradas, vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. Ano passado deixou um rombo de quase 270 bilhões de reais. Se em algum tempo a gente não fizer nada, todo o dinheiro arrecadado vai única e exclusivamente para pagar aposentado. E tem uma distorção muito grande, infelizmente ainda, entre o aposentado da área privada e o aposentado da área pública. Só para vocês terem ideia, quer dizer, o aposentado da área privada, desses 270 bilhões, deixa um déficit individual de mais ou menos R$ 5.000, e o da área pública deixa um déficit individual de R$ 78.000, quer dizer, 16 vezes maior o buraco. Funcionários públicos, a gente tem que fazer uma avaliação, premiar os melhores, substituir os piores, faz parte, isso acho que é um dever com o cidadão que paga imposto.
Também fazer uma simplificação da carga tributária. O Brasil não só tem uma carga tributária muito elevada, mas muito complexa também. E um negócio que a gente tem batido muito nessa tecla, ter um governo mais digital. As nações do mundo estão indo embora nesse setor e a gente está ficando para trás. Outro dia estava vendo os dados, tem a Estônia, que é um caso ímpar. Mas tudo bem, a gente não precisa ir para a Estônia porque tem 1,5 milhão de habitantes, mas a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 99% dos indianos têm uma identificação digital onde está tudo ali dentro. Carteira de motorista, CPF, título de eleitor. E aí o que o Brasil faz? Começa a digitalizar, só que ele cria o título de eleitor digitalizado, a carteira de motorista digitalizada, o CPF digitalizado. Por que não joga tudo dentro de um só? Quer dizer, a gente, com a tecnologia, tem que mudar os processos, não adianta ficar fazendo os mesmos processos. Então, é uma tecnologia que não funciona. Então, para o Brasil fazer mais com menos, em várias áreas, na saúde, por exemplo, na própria educação, tem muito ganho a ser feito, e a tecnologia no governo nunca foi um ativo utilizado. E, por último, a questão das oportunidades, né? Aqui é investir na educação básica fundamental, que será o nosso foco, no ensino técnico. O Pronatec, a gente vai se aprofundando nesses números e começa a ver o seguinte: o Pronatec, não sei se vocês sabem, mas 40% das pessoas que terminam uma cadeira do Pronatec, eles vão trabalhar numa outra profissão que não tem nada a ver com os 40% do curso que eles fizeram. Quer dizer, tem uma total dissociação entre o que eles estão aprendendo e com a demanda do mercado. Então, a gente tem que atuar nisso aí. Melhorar a educação básica, especialmente primeira infância, onde a formação das crianças, né? Reduzir a burocracia. Acho que liberdade econômica é fundamental. Para a gente ter uma nação próspera, a gente precisa ter as contas equilibradas, a gente precisa ter liberdade para as pessoas empreenderem e precisa ter uma boa capacitação e educação. E o Brasil falha em todos esses aspectos. Ele joga contra quem quer empreender, joga contra a livre iniciativa e fica só o tal do capitalismo de Estado, de compadrio, que não tem nada de capitalismo, na verdade, é só para ajudar os amigos do rei aí. Menos burocracia. E só para falar um pouquinho, para finalizar, de Bolsa Família, porque muita gente diz: vocês são a favor do Estado mínimo. Não, a gente nunca foi a favor do Estado mínimo, a gente é a favor do cidadão máximo, né? Deixar o cidadão com mais autonomia e, óbvio, nós defendemos que tenha um programa de proteção a quem está na miséria, por isso nós achamos o Bolsa Família um bom programa. Agora, a gente tem que criar as portas de saída e comemorar a saída das pessoas e não a entrada das pessoas nesse sistema, né? Então, em resumo, tem muita coisa para ser feita, mas dá para fazer. Não dá para ficar nesse mesmo modelo que está condenando o Brasil a não crescer. Esse ano é um exemplo. O mundo tem uma previsão de crescimento de 3,9% ao ano e o Brasil vai crescer entre 1 e 1,5%, porque normalmente as projeções sempre começam lá em 2, 2 e pouco, e ao longo do tempo elas vão reduzindo e provavelmente a gente vai estar muito mais próximo do 1 do que do 1,5%. Né? E aqui tem uma conclusão óbvia, que era o que a gente desconfiava, e a cada dia que passa eu tenho mais certeza que a solução que a gente quer no virar dos políticos que a gente tem. Agora, participando aí todos os debates, não dos debates que não estão deixando, mas participando do embate eleitoral e acompanhando, a gente viu aí as coligações, os acordos, as promessas, dinheiro de graça para um, resolver o problema do SPC do outro, o acordo que fez do outro lado. E mesmo tem me chamado a atenção essa dificuldade que a gente tem tido de participar de alguns debates, porque alguns candidatos têm vetado, inclusive, a minha participação, dizendo o seguinte: olha, se o João for, eu não vou no evento. Quer dizer, estranho, né? Afinal de contas, a gente não quer renovar, não quer ter um espírito democrático, discutir ideias, mas isso tem acontecido, e aí eu vou ficando mais certo ainda de que, obviamente, existem exceções, existem pessoas boas na política, existem, claro, mas, assim, dificilmente as mudanças que a gente quer fazer virar dessa turma, simplesmente porque não interessa a eles. Não interessa o sujeito, de uma hora para outra, não poder mais indicar 20 ministros. Não interessa não poder mais indicar não sei quantos diretores estatais. Isso é perda de poder e esse poder será transferido para a população. Então, acho que é uma escolha fundamental que a gente fará agora em 2018 e cabe a cada um de nós. Muita gente pergunta: João, mas vai ser possível negociar com esse Congresso? Tem uma pergunta antes. Nós conseguiremos mudar esse Congresso? E aí não podemos esquecer, esse Congresso está aí pelo nosso voto, ou pela nossa omissão, ou porque a gente não foi capaz de influenciar outras pessoas, ou porque a gente não se interessou por política, e aí a gente passa 4 anos pagando a conta, 4 anos no mínimo. O Brasil hoje está numa situação muito mais delicada. Se a gente não fizer as opções corretas esse ano, essa conta vai ficar
por um bom tempo. Então, é fundamental a gente participar do processo. Acho que aí cada um de nós tem que assumir a responsabilidade. Eu fiz, assim, acho que alguns 4 tópicos que eu acho que é fundamental e certamente vocês aqui hoje já mostram que estão fazendo dever de casa, que é, primeiro, se envolver na política, escolher a pessoa que te representa, sempre analisar, não só pelo que as pessoas falam. Até eu questiono muito, porque a imprensa sempre se acostumou nos próprios programas, mas qual que é o seu plano de educação, qual que é o seu programa de saúde? Aí o sujeito fala um programa de saúde sensacional, no dia seguinte ele vira para o partido que deu mais 2 minutos para ele no tempo de televisão e pergunta quem que você quer indicar lá para o Ministério da Saúde. E aí o sujeito indica e a saúde, a partir daquele momento, não consegue implementar os planos, não vai bem, e a gente tem esse nível de ineficiência porque a parte política acaba preponderando. Então, não basta só o plano, é fundamental a execução. Então, vamos olhar as pessoas não pelo que elas falem, especialmente os políticos, né? Mas pelo que elas falam, mas pelo que elas fizeram, para a gente ter certeza que a pessoa é coerente e está fazendo ou vai fazer aquilo que ele se comprometeu. Vamos divulgar a nossa escolha, vamos fazer campanha, vamos tentar influenciar os outros. Se você está convicto da sua opção, influencie outras pessoas, né? Hoje, nessas pesquisas todas, grande parte da população está dizendo que não vai votar, que não sabe em quem vai votar, que eventualmente não vai nas urnas, e isso terá um custo. É nosso direito fazer essa escolha agora, e eu diria mais do que direito, até nosso dever conosco mesmo. Então, vamos para as urnas, determinar quem vai nos representar, porque isso terá custo, né? Finalizando, acho que é isso aí, quer dizer, a mensagem que eu queria deixar aqui no fechamento é que cabe a cada um de nós mudar. Não tem nada impossível. Não tem, a gente está vendo isso, o cenário está todo em aberto, as mudanças podem ser feitas, basta a gente pensar no longo prazo, fazer as coisas corretas, que o resultado vem. O nosso histórico do Novo tem sido isso, meu histórico de vida sempre foi esse, quer dizer, não buscar atalho, saber que não tem coisa fácil, que normalmente quando é mais difícil é melhor ainda, porque quando você obtém o resultado você fica mais feliz, não tem nada fácil, mas dá para mudar. Então, acho que dá para a gente fazer um país diferente, temos todas as condições, o Brasil é um país rico em recursos naturais, povo trabalhador, empreendedor, a gente tem a escala pelo tamanho de todo o país, então dá para mudar e a hora é essa. Não vamos perder essa oportunidade. Recomendo a vocês só realmente se envolvam na política, participem para a gente fazer a mudança esse ano. Muito obrigado. Boa noite, João. Aqui. Boa noite. Aqui. Eu sou o Fernão, sou cofundador do Concílio e queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui no meio de uma agenda tão apertada. E para a gente fica bem claro, durante a sua campanha, as prioridades do seu plano de governo. Mas a gente sabe que tem muito mais envolvido dentro de uma presidência. Então, eu queria saber um pouco mais do seu plano, especificamente sobre a parte industrial e comércio exterior. O que você acha das políticas atuais e o que você tem planejado para o futuro? Ótimo, Fernão. Assim, acho que a gente sempre gosta de partir, ou pelo menos talvez pelo viés de engenheiro, do diagnóstico, né, antes de propor soluções, e muitas vezes no Brasil a gente quer resolver sem entender a causa do problema. Eu entendo o seguinte, o Brasil tem, primeiro, isso é fato, uma economia muito fechada. A gente representa menos de 1% do comércio mundial. E a gente, de novo, no Brasil, fez as coisas erradas. A gente pôs uma carga tributária muito alta, extremamente complexa, custo de capital elevado, tornou difícil a pessoa fazer negócio. Tínhamos uma legislação trabalhista que melhorou, mas também é muito complexa, dificultando o empreendedor. E aí, ao invés de resolver todos esses problemas, o Brasil fez o seguinte, fechou sua economia. Então, a gente ficou no pior dos mundos. E o cidadão acaba pagando 2 vezes. Paga uma carga tributária alta e paga um produto com custo elevado, né? E ficamos fora das cadeias globais. O Brasil ficou fora da inovação. O Chile, nos últimos anos, fez 20 acordos comerciais. O Brasil fez entre 3 e 4. E olha o tamanho do Chile e o tamanho do Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atuar nas 2 coisas. Primeiro, dar mais liberdade econômica, desonerar quem vai fazer negócio e abrir muito mais a economia brasileira. As nações que cresceram, o Chile tem um PIB 60% maior do que o do Brasil.
não se justifica, né? Basicamente porque tem uma economia mais aberta. Então, a gente gostaria de ter uma política, de novo, só para dar um último dado, o Brasil, em termos de manufatura, cobra, em média, 3% de imposto, no geral, enquanto que a média do mundo é 3%. Então, a gente realmente é um país que com as porteiras fechadas. Então, faz parte da nossa ideia liberar para os locais para, de fato, ter condição de competir com mais liberdade econômica e abrir mais o mercado para, de fato, o Brasil possa participar do mundo globalizado, das cadeias globais e trazer, principalmente, inovação, né? Boa noite. Meu nome é Ícaro, eu sou daqui de Osasco, aqui perto. Eu gostaria de saber quais são as suas estratégias para atingir o voto do Norte e Nordeste, porque, por enquanto, o seu nome é mais conhecido, é São Paulo e uma parte do Sul. Eu gostaria de saber qual a estratégia para você conseguir penetrar no eleitor nortista, nordestino, que normalmente é do partido do PT ou do PDT com o Ciro Gomes. Eu gostaria de saber quais são os caminhos para chegar lá. Ícaro, o melhor caminho, esse não tem muito mistério, é muito trabalho, né? Porque o que acontece? O Novo é um partido muito jovem, né? Diferentemente, muita gente é um partido nanico, ele não é nanico, ele é jovem, é diferente. Então, a gente tem muito pouco tempo, eu nunca fui uma figura pública, então nunca fui conhecido, e a gente está falando aí, no caso, por exemplo, da presidência da República, com candidatos que alguns estão na política há 50 anos, uma boa parte há pelo menos 30, né? Alguns já concorreram a 1, a 2 eleições presidenciais. Então, o desconhecimento realmente existe. O que a gente tem feito? Usado as mídias sociais, até porque a gente tem pouco ainda, estamos aumentando a exposição na mídia, mas não podemos participar dos debates. Nosso tempo de televisão, eu, por exemplo, terei 5 segundos de tempo de televisão. Foi uma luta para a gente conseguir gravar a mensagem, porque eu gravava e passou, João está com 6 segundos. Então, tive que falar rápido, e olha que eu falo já rápido, mas foi uma batalha. Mas, assim, não tem jeito. Mídias sociais, eventos pelo Brasil. Amanhã, por exemplo, eu estou indo para Fortaleza e Recife. A gente tem núcleos do Novo espalhado, mas mesmo nessa região a gente começou a crescer. E nos últimos dias, nas últimas semanas, o nosso crescimento nas mídias sociais foi realmente impressionante. Só para vocês terem ideia, a gente bateu na página hoje mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, foram 600 mil pessoas só nos últimos 12 dias a mais. Então, assim, numa velocidade impressionante que começou a se refletir também nas pesquisas. É a página com maior engajamento em todos os pré-candidatos à presidência da República. Então, a tecnologia, as mídias sociais vão fazer com que a gente fale com a maior quantidade de pessoas e isso está funcionando. O que a gente precisa? O boca a boca funciona bastante, eventos que a gente tem feito de apresentações, eventos de rua e as mídias sociais. Esse tem sido o caminho, né? Alô. Boa noite, João. Boa noite a todos. Eu adorei as propostas suas e do partido, mas a minha pergunta é, pensando que o Novo não é um partido grande, e pensando também que o Congresso não vai se renovar muito, como que fica a governabilidade e o diálogo com o Congresso? Olha, isso é sempre um receio, porque eu acho que a gente está muito acostumado a esse Congresso que funciona na base do toma lá da cá, né? E isso eu entendo que isso tem várias razões. O problema já começa antes das eleições. Quando você faz uma coligação com vários partidos para ganhar os 2, 3 minutos de tempo de televisão, esses partidos, até vendo um pouco da origem dos membros, você já sabe que você vai ter que pagar aquilo, né? De alguma forma. Você vai ter que pagar com o Ministério, você vai ter que pagar com algumas estatais, e você já entra engessado no governo. Então, a primeira coisa que o Novo está fazendo a gente não tem compromisso com nenhum dos outros partidos, a gente tem um compromisso só com o cidadão, só com o eleitor. Segunda coisa, a gente vai deixar sempre muito claro as nossas propostas. Por exemplo, privatização. Algumas pesquisas mostram que a grande maioria da população ainda não é favorável, ainda não é a privatização. A gente tem feito um esforço de explicar por quê, mas a gente não vai mudar a nossa pauta para agradar as pessoas, especialmente se a gente está confiante e certo de que aquele é o melhor caminho a ser feito. Então, ter as propostas claras, porque se a gente chegar ao poder, tivemos o endosso da população. Terceiro, o Novo irá lançar mais de 220 candidatos a deputado federal.
temos aí uma meta ambiciosa de eleger 30, e caso eu seja eleito, a gente eleger pelo menos uns 40, 50, porque quem votar em mim para presidente certamente vai votar nos candidatos do Novo nas outras áreas. E tem um último aspecto, dois últimos, na verdade. Eu entendo que quem dá o tom da negociação é o presidente da República. Se você chega lá e já parte do pressuposto que você não tem transparência, que você já vai entrar no mesmo esquema de troca de favores, no fisiologismo, que você não colocou o cidadão no centro da decisão, mas colocou os partidos políticos com quais você está em dívida por causa do processo eleitoral, o processo já nasce torto, né? Então, acho que o que a gente pretende é fazer uma negociação muito transparente, sem abrir mão dos princípios e valores. Óbvio que a gente vai ter que definir prioridades, vamos ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir aprovar outras, mas uma negociação saudável é o que a gente pretende fazer. E eu acho que dá para fazer, sim, e funcionará assim, porque, da outra forma, no fisiologismo, foi o que nos trouxe até aqui, essa tal de presidencialismo de coalizão, é um Estado que não funciona. Então, acho que dá para fazer diferente, e algo importante que não tinha no passado é a participação das pessoas no processo político. Hoje, quantas pessoas sabem o nome dos membros do Supremo? Se a gente andar alguns anos para trás, ninguém sabia, ninguém participava da política, ninguém assistia a debate político, ninguém via apresentações dos candidatos. Isso hoje mudou. E os que estão eleitos lá também querem ter o voto para se reeleger. Então, eles vão ser pautados pela população. Eu sou muito confiante disso e não vejo isso como sendo um grande problema lá na frente, apesar das pessoas estarem acostumadas com o modelo atual e acharem que isso pode ser um problema. Mas eu acho que não será um problema tão grande. A gente tem mais duas perguntas, só uma aqui e uma lá em cima, e depois a gente precisa encerrar. Boa noite, João. Meu nome é Tomás, eu sou da Eleven Financial. Hoje a gente vê uma tendência muito forte de protecionismo, voltando à questão comercial, a gente vê uma tendência muito forte de protecionismo. E a gente sabe o quanto o protecionismo não só diminui a renda, mas é muito nocivo à produtividade do país, dos países no geral. A minha pergunta é, você é favorável à volta da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas? Favorável à volta a uma proposta da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas? Eu sou favorável. Acho que a gente deveria aumentar. Inclusive, eu acho que aqui no Mercosul a gente podia fazer uma área de livre comércio dentro do Mercosul. Era a ideia um pouco original e acabou se desvirtuando para um aspecto muito ideológico, né? Então, aqui no Mercosul, acho que a gente podia fazer isso e também melhorar a infraestrutura entre os países aqui da região e tirar aquele viés ideológico e passar a ser uma área de livre comércio e realmente fazer acordos com os outros países, com a Europa, com outros blocos, né? Acho que seria fundamental e ajudaria muito o Brasil. A gente está tendo um pouco dessa linha um pouco mais protecionista nos Estados Unidos, mas, assim, as ideias erradas, elas podem demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas são desfeitas, porque a realidade fala mais alto. O estrago que elas provocam, a gente viu isso no Brasil, fazem com que as pessoas comecem a reverter. Essa ideia do Estado menor, mais enxuto, no passado era um palavrão. E hoje, quantos candidatos estão falando sobre isso, né? A gente deve isso muito aí ao governo petista, né, que jogou o Brasil lá numa recessão e as pessoas acordaram, né? Então, eu acho que nos Estados Unidos, com algum tempo, também deixará isso de lado. Boa noite, João. Meu nome é André. E você, no início da apresentação, você comentou sobre o PISA, sobre a baixa alfabetização, a inaptidão de adolescentes e crianças em fazer conta. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre o método Paulo Freireano, comentar um pouco sobre assuntos, as propostas, sua opinião. André, na educação, assim, o método Paulo Freire eu não acho um bom método, não sou especialista em educação, então eu vou falar do tema mais global. O que a gente está vendo? E 4 coisas para a educação, né? Que é a nossa avaliação, que está muito na linha do que a gente colocou no programa de governo. Primeira coisa, nós entendemos que no Brasil você tem uma prioridade invertida. Você gasta 3 vezes mais área pública, né? Gasta 3 vezes mais, investe 3 vezes mais no aluno do nível superior do que no aluno do nível básico e fundamental. Como a qualidade do nosso ensino do nível básico e fundamental é muito ruim, você acaba tendo os mais pobres pagando a faculdade do mais rico, porque o sujeito, para chegar no ensino público no nível superior, ele normalmente teve que fazer uma escola privada. Então, a gente gostaria, a primeira coisa é de mudar essa prioridade, colocar mais dinheiro no ensino básico fundamental, especialmente na primeira infância, nas creches,
e melhorar a qualidade disso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e esse é outro problema, não é só o problema de recursos também, né? Como eu comentei, o Brasil colocou mais dinheiro e a gestão foi pior. Não sei se você sabe, mas 48%, quase 50% dos diretores de escola da área pública são indicações políticas. Não tem como dar certo, né? Você tem um diretor de escola que, em vez de ser um técnico, é um indicado político. Então, a gente precisa melhorar a gestão das escolas. E isso passa, de novo, por tirar esse aspecto político, fazer eventualmente parcerias com escolas, utilizar organizações sociais para fazer a gestão de escolas e melhorar, de fato, o ensino aí. Terceiro ponto que é fundamental, parte de pedagogia. De novo, coisas que a gente vai aprendendo com quem está no ramo, né? Na pedagogia, isso também me chamou muita atenção. O currículo dos professores brasileiros, 2/3 do currículo está ligado à parte teórica e 1/3 à metodologia de ensino. Quando você vai para Singapura, que é o primeiro no ranking do PISA, 90% do currículo é metodologia de ensino, como ensinar, e só 10% está ligado à teoria. Então, a gente tem que valorizar mais o professor, atrair mais gente qualificada e mudar o currículo. E o quarto ponto que a gente gostaria, que é um pouco da linha que a gente falou aqui, é investir mais na qualificação dos cursos técnicos. O Brasil tem uma demanda profissional na área técnica e a gente acaba não investindo. O Pronatec tem 80% de evasão e o que sobra, 40%, faz um curso que depois ele não usa na vida privada dele. Então, acho que melhorando isso, dá para ter um avanço muito grande. Nós colocamos, inclusive, como meta no plano de governo, subir 20 posições no ranking do PISA até nos próximos 4 anos. É bastante ousado, mas a gente tem que ser ousado para fazer as transformações. O Brasil ficou muito para trás, né? Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Vamos trabalhar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar falando aqui com vocês e ter todo o interesse na política. Acho que, como eu disse antes, esse ano é determinante para o futuro do nosso país e para vocês especialmente, que são jovens, estão começando, tem muita coisa para fazer. A gente precisa colocar o Brasil nos trilhos. E eu tenho dito o seguinte, eu gostaria daqui a um ano a gente fazer aquela pesquisa lá e dos 62 que querem ir embora do Brasil, dar uns 5%, 6%, só os outros 94% que tiverem vontade de ficar aqui. Obrigado aí. Pessoal, vamos tirar uma foto com todo mundo atrás aqui, todo mundo que